Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde, informação, análise a quente aqui no ICL Urgente. Sempre com a gente na redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo nessa quinta-feira de Dia dos Namorados. É isso, olha aí a lembrança da Laura. Boa tarde para você, Laura. Boa tarde para todo o Brasil, para você que mora nesse país em que em breve teremos mais uma bolsonarista entregue para cumprir pena, né? Carla Zambelli. Tem informação chegando da Itália de que ela pode ser presa, não para ser remetida ao Brasil imediatamente, mas primeiro para se apresentar ali junto às autoridades italianas. Isso pode acontecer a qualquer momento. Carla Zambelli vai ter que acertar contas com a justiça no Brasil ou na Itália. Vamos já voltar a este tema. Antes disso, a notícia mais forte desta quinta-feira. Agora à tarde, a entrevista incrível daquele que seria o único sobrevivente na queda do avião na Índia. Um homem identificado como Vishwas Ramesh, de 40 anos, disse em entrevista ao jornal indiano Hindustan Times que a queda da aeronave aconteceu cerca de 30 segundos após a decolagem. Está aqui em vários jornais. Esse é o jornal indiano que eu citei agora. É o passageiro que estava no assento 11A. É este homem. Essa foto dele teria sido feita, foi feita, né, no hospital. De início, as agências de checagem tinham dúvidas. Será que ele é mesmo um passageiro? Será que ele não é um sobrevivente que foi atingido pelos escombros em terra? Mas depois veio a confirmação por parte da companhia aérea de que Ramesh é de fato o passageiro que estava ali na cadeira 11A. Ele é britânico, mas de origem indiana. Estaria viajando para a Inglaterra com o irmão depois de visitar a família na Índia. Vocês sabem que o avião que caiu ia em direção ao aeroporto lá em Londres, perto de Londres, né? As agências de notícia trabalham com a hipótese de que ele é realmente o homem que estaria no assento 11A. Ele saltou pela porta de emergência logo após o acidente. Contou isso, inclusive, na entrevista. Depois caminhou, ainda ensanguentado, pela rua. Na entrevista, Ramesh disse que logo depois do acidente havia corpos e pedaços do avião à sua volta. Ele conseguiu saltar pela janela, pela saída de emergência, caminhou durante algum tempo, depois alguém o agarrou e o colocou em uma ambulância. Ele está internado num hospital civil de Ahmedabad, cidade onde o acidente aconteceu. A gente tem a foto dele, já mostrei, olha os destroços, gente, a quantidade de destroços. O avião levantou e já caiu, uma área residencial, muitos prédios, alojamentos. A Laura Couto daqui a pouco vai trazer mais informações. O pessoal do Exército ali ajudando no resgate. Mais de 200 pessoas a bordo desse avião que saía da Índia em direção à Inglaterra. Podemos colocar mais uma vez a foto do rapaz que sobreviveu? Mais de 200 pessoas dentro do avião e esse aqui é o único sobrevivente. Ele trouxe detalhes, deu a entrevista e depois foi levado para o hospital. Pela maneira como ele sai caminhando, as pessoas chegaram a duvidar que ele fosse um sobrevivente que estaria dentro da cabine. Mas a informação que a gente teve agora há pouquinho é que a companhia aérea confirmou que ele, de fato, incrivelmente, estaria dentro do avião na poltrona 11A. Mais informações agora com a Laura Couto. Laura, por favor. Rodrigo, para contextualizar melhor, um avião com 242 pessoas a bordo caiu hoje próximo ao aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, momentos depois da decolagem. Segundo a polícia local, ao menos 290 pessoas morreram, entre tripulantes, passageiros e pessoas que estavam em solo. A aeronave que caiu era um Boeing 787 Dreamliner e tinha como destino, como você falou, Rodrigo, o aeroporto de Gatwick, que fica em Londres. O avião caiu em uma área residencial e atingiu um alojamento de médicos. A gente tem imagens aí do acidente mostrando na tela. Até o momento foi confirmada a presença de 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense que estavam a bordo, segundo autoridades. No entanto, ainda é necessário esclarecer a nacionalidade de outros 12 passageiros que não foi confirmada ainda pelas autoridades.
Entre os passageiros do voo também estava o Vijay Rupani, que é ex-ministro-chefe de Gujarat, que liderou o estado de 2016 a 2021 na Índia, Rodrigo. Gujarat é um dos estados, uma das regiões principais ali da Índia, portanto estava no avião o ex-chefe, o ex-governador, seria aqui para o Brasil, desta região, desse estado de Gujarat. Diversos líderes mundiais se manifestaram em relação a essa tragédia. Eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram, A gente tem o rei Charles da Inglaterra, ele disse num comunicado, a gente tem aqui a mensagem do rei Charles aqui na tela, nossas orações especiais e a mais profunda solidariedade com as famílias e os amigos de todos os afetados por esse incidente terrivelmente trágico em tantas nações, para tantas nações, disse o rei inglês. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, publicou uma mensagem no X. Aí sim temos aqui a mensagem de Modi. A tragédia em Ahmedabad nos chocou e entristeceu, de partir o coração indescritível. Nesse momento de tristeza, meus pensamentos estão com todos os afetados, disse o primeiro-ministro indiano. Papa Leão XIV também se manifestando. Papa Leão XIV expressou profunda tristeza pelo acidente. Segundo nota publicada pela agência de notícias do Vaticano, o Papa ofereceu as mais sentidas condolências às famílias e amigos daqueles que perderam a vida. O Papa Leão XIV, olha aí ainda imagens do acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira. E o presidente francês, Emmanuel Macron, também se manifestou através da rede social. Disse o seguinte, Macron: nesse momento de pesar, transmito nossos sinceros pensamentos aos entes queridos das vítimas e ao primeiro-ministro Modi, o primeiro-ministro indiano. A gente aguarda mais informações sobre causa do acidente. O que se sabe é que o avião levantou o voo e 30 segundos depois, aparentemente por falha mecânica, caiu nesta área residencial ali, bem perto do aeroporto na Índia. Morte de maioria de indianos, mas também vários britânicos, já que o voo ia em direção à Inglaterra, e alguns portugueses também, como a Laura trouxe aí. 7 portugueses estavam dentro do avião. Bem, saímos do noticiário internacional e vamos para o noticiário policial e político brasileiro. De certa maneira, noticiário internacional também, porque vamos falar de Carla Zambelli, que fugiu para os Estados Unidos e depois para a Itália. O Brasil formalizou hoje o pedido de extradição da deputada federal, ainda deputada federal, Carla Zambelli. O despacho do Itamaraty chegou a Roma nesta madrugada, na madrugada desta quinta-feira, e o embaixador do Brasil, Renato Mosca, foi entregar em mãos o pedido lá no Ministério de Relações Exteriores da Itália. Em entrevista à Globo News, agora há pouco, Mosca afirmou, o embaixador brasileiro afirmou: é evidente que há uma mobilização para deter a deputada, porque ela está na lista de difusão vermelha da Interpol. As autoridades judiciais italianas acataram o pedido e hoje ainda ela poderá ser presa a qualquer momento, disse o embaixador. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, no início da semana, Zambelli disse que estava apenas aguardando a formalização do pedido de extradição para se entregar às autoridades italianas. Vamos ver se ela vai cumprir com o que prometeu, né, Rodrigo? Agora, com a entrega do pedido, a Itália inicia um processo de análise que pode durar de 6 meses a 1 ano e meio. Caso a Zambelli perca todas as instâncias, ela afirmou que pretende solicitar para cumprir a pena na Itália. Ela vai argumentar que as prisões brasileiras não são lugares de dignidade. Ela deve ainda alegar questões de saúde para obter prisão domiciliar na Itália, Rodrigo. Então vamos lá, por partes. A Laura acabou de trazer. O trâmite para uma eventual extradição pode durar de 6 meses até mais de 1 ano. 6 meses até mais de 1 ano. Me parece que o cálculo da Carla Zambelli é tentar ganhar tempo e enrolar, esse período aí, lá na Itália, contando que, quem sabe, o ano que vem a extrema-direita ganha a eleição no Brasil, o Bolsonaro é perdoado e nesse pacote, quem sabe, ela consegue também cancelar a condenação no Supremo. Não é o mais provável, não é o mais provável. Isso é uma coisa. A outra coisa é que ela pode se apresentar ou pode ser presa a qualquer momento na Itália, mesmo sem ser extraditada, como disse o embaixador brasileiro lá em Roma. Então ela pode ser presa a qualquer momento na Itália. Prende, aí vai responder e aí começa o debate sobre extraditar ou não a Carla Zambelli de volta para o Brasil.
né? Hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu, aqui pessoal, por favor, hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça o pedido de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. Agora cabe ao colegiado, a CCJ, marcar uma sessão para votar o pedido contra a deputada feito pelo STF. A decisão depois passaria pelo plenário da Câmara. Então o Hugo Mota já foi e voltou várias vezes, né, nesse assunto. Primeiro ele disse, olha, já foi, está condenada, vou decidir logo pela cassação. Aí o PL pressionou de alguma forma. Aí ele falou, então vou mandar para o plenário. Agora recua. Não, vai para a CCJ. Então o Hugo Mota também está testando, né, o cenário para ver o que ele pode fazer, ganhando tempo também para não desagradar totalmente a extrema-direita, apesar da Carla Zambelli ser hoje uma carta fora do baralho no bolsonarismo. Ela tem solidariedade pessoal de alguns deputados, mas não da família Bolsonaro e não da liderança do Partido Liberal. Vamos aguardar para as próximas horas definições sobre o caso da Carla Zambelli. Bem, após ser sequestrado pelas forças israelenses e confinado numa cela solitária, o ativista brasileiro Thiago Ávila foi deportado hoje de volta para o Brasil. Ele já saiu lá de solo israelense. Deve chegar ao Brasil amanhã por volta de 5h25 da manhã no aeroporto de Guarulhos. Thiago foi preso pela Marinha Israelense. Está aqui a foto, a postagem do Thiago aqui na nossa tela. Ele que já deu entrevista várias vezes aqui no ICL. Vamos tentar falar com ele assim que pisar em território brasileiro, né? Ele foi preso no domingo ao tentar levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Ele não estava querendo ir para Israel. Ele não estava querendo ir para Israel, estava querendo ir para Gaza, território palestino. Além de Thiago, que aparece aí nas imagens ainda no barco, né? Outros ativistas presos também serão deportados. A informação foi confirmada pelo Estado de Israel, que publicou uma foto dos ativistas já dentro do avião. No X, o Ministério das Relações Exteriores de Israel ainda fez gracinha. Essa aqui é a foto do Thiago, do brasileiro Thiago, entrando no avião para voltar ao Brasil com o seu violão ali, carregando o violão. Mas vamos ver a postagem do Ministério de Relações Exteriores de Israel, bem no estilo de extrema-direita, provocativo e eu diria quase cafajeste, a essa altura, para uma situação tão séria, né? Olha o que eles disseram. Mais 6 passageiros do iate das selfies. É assim que eles se referem ao barco que estava levando ajuda humanitária para Gaza. Mais 6 passageiros do iate das selfies, incluindo Rima Hassan, estão saindo de Israel. Bye bye, tchau tchau, diz Israel para os deportados. E não se esqueçam de tirar uma selfie antes de partir, diz a postagem do Estado de Israel, postagem oficial. A gente já, desde o começo da guerra, acompanha como Israel usa suas redes como se fosse o Nicolas. O Israel age como se fosse moleque de internet. É mais uma postagem de molecagem do Estado de Israel em relação à deportação de pessoas que estavam levando não armas, mas comida para a população que está sendo massacrada por Israel na faixa de Gaza. Em breve, Thiago Ávila estará aqui de volta ao Brasil. Bem, vamos para as notícias aqui da política brasileira. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, informou que a Casa vai votar na segunda-feira que vem um requerimento de urgência para suspender as novas regras do IOF, mesmo tendo já sido reeditadas pelo governo federal. Você se lembra? O Haddad apresentou uma primeira proposta, o Centrão disse não aceitamos, coitado do mercado financeiro, vai ter que pagar IOF, não aceitamos. O governo apresentou uma segunda proposta e agora o Hugo Mota quer votar a urgência já na segunda para rejeitar também essa segunda proposta. A reunião foi tomada hoje, aliás, a decisão foi tomada hoje numa reunião do Colégio de Líderes, que tem maioria de oposição. Para quem não sabe, na tarde de ontem o governo publicou um novo decreto, recuando em parte daquela primeira proposta do Haddad, e junto com esse novo decreto, publicou também uma medida provisória com propostas que compensariam a perda de IOF, já que o Centrão não quer que os ricos paguem imposto. Esse aqui, Ciro Nogueira não quer,
o Hugo Mota não quer que os mais ricos paguem imposto. Então, o governo editou um novo decreto para o IOF e uma medida provisória, criando taxações para as bets, criando taxação para criptomoedas, também para LCI e LCA, que são títulos que quem compra hoje não paga imposto. E a proposta é que pague imposto. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que vai buscar votos para manter o decreto do Fernando Haddad. Além disso, o PT deve ficar com a relatoria da medida provisória. Então, vocês entenderam, são duas coisas. Um decreto que trata do IOF e uma medida provisória que trata de outras formas de compensar para que feche as contas do orçamento, cobrando imposto de quem não paga imposto no Brasil, em geral, os ricos. E há essa tentativa do Centrão de complicar a vida do governo também nesta segunda proposta de cobrança de IOF. É o jogo já de 2026. É esse o jogo que está sendo jogado desde agora. A direita tradicional, o Centrão, percebe que Bolsonaro quase carta fora do baralho e o Centrão está com apetite. Já que o Bolsonaro é carta fora do baralho, nós do Centrão é que vamos comandar uma candidatura de oposição ao Lula. Então vamos complicar a vida do Lula e do Haddad desde agora, mesmo tendo cargos nos ministérios do governo Lula. É esse o jogo que está colocado na mesa. É o jogo do PP, partido do Ciro Nogueira, é o jogo do União Brasil, partido do Ronaldo Caiado e de outros partidos do Centrão. Falando em Bolsonaro, eu disse, é praticamente carta fora do baralho, mas ele tem voto. Ele é carta fora do baralho porque está inelegível e daqui a pouco vai virar presidiário, mas ele tem apoio ainda, tem 30% de votos no Brasil. A gente tem mais repercussões sobre o interrogatório de Bolsonaro e dos seus mais próximos ali no STF. Né? Hoje circulou a informação, já confirmada, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro se preparou para o depoimento na última sexta-feira, dia 6, e no sábado, dia 7, ele se preparou na casa de quem? Michel Temer. A gente já sabia que o Bolsonaro havia estado em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes com Tarcísio. Mas agora, de acordo com a apuração da nossa colega jornalista Juliana Dalpiva, está aqui nesta matéria do ICL Notícias, todo o bastidor de que Bolsonaro foi à casa do ex-presidente Michel Temer na sexta-feira. Vale lembrar que foi o Michel Temer quem nomeou Alexandre de Moraes para o STF. O Moraes foi, inclusive, ministro da Justiça do Temer antes de ir ao STF. Laura Couto tem mais informações sobre esse bastidor. Laura, por favor. Rodrigo, de acordo com interlocutores, foi o próprio Jair Bolsonaro que procurou o ex-presidente Michel Temer na última sexta-feira, dia 6, na sua casa em São Paulo para pedir conselhos antes do depoimento no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro foi sozinho e não avisou ninguém dos seus parceiros, amigos mais próximos. O Temer aconselhou o Bolsonaro a ser modesto nas respostas do interrogatório e pedir desculpas ao Moraes, principalmente sobre a acusação de que existe um plano golpista para matar o Moraes, matar o Alckmin e o Lula. O Temer ainda orientou o Bolsonaro a adotar um tom ameno diante do Moraes e disse que, abre aspas, não é possível que toda hora ele fique atacando o Alexandre. O Bolsonaro, de fato, pediu desculpas, como a gente viu aqui na nossa transmissão, ao ministro do Supremo por ter acusado ele de receber propina, Rodrigo. É isso. Seguiu a dica do Temer, o que, Laura, avaliação geral. Essa tática usada pelo Bolsonaro foi boa para o Alexandre de Moraes, mas para o Bolsonaro não foi. A base do Bolsonaro não gostou de ver o Bolsonaro tão ameno frente a frente com o Xandão. Ele não dizia que o Xandão é um ditador, e aí fez piada, brincou, seguiu a recomendação do Temer, que foi boa para o Xandão, é boa para o Centrão, porque enfraquece o Bolsonaro, e com o Bolsonaro mais fraco fica mais fácil do Temer organizar uma candidatura da direita que não passe pela família Bolsonaro. Aliás, não é a primeira vez, Laura, que o Michel Temer aconselha Jair Bolsonaro. Em 2021, Jair escreveu uma carta para se desculpar com o Moraes depois de tê-lo chamado de canalha numa manifestação de 7 de setembro. E aí foi o Temer que falou, pede desculpa, naquela vez também. A ida de Bolsonaro à casa de Temer irritou os apoiadores bolsonaristas, segundo eles. Ao adotar essa postura, Bolsonaro enfraqueceu o seu discurso de perseguido. Como nós dissemos aqui, saiu menor desse depoimento, saiu menor do que entrou. Apoiadores do deputado Nicolas Ferreira, do PL, estão organizando uma campanha de arrecadação, uma vaquinha mesmo,
via Pix para ajudá-la a pagar a indenização de R$30 mil à deputada Duda Salabert, do PDT. A vaquinha surge depois do STJ confirmar ontem a condenação de Nicolas por transfobia. A condenação tem origem numa fala de 2020, quando ambos eram vereadores em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, o Nicolas tem problema com essa coisa de transfobia desde quando era vereador. Ele tem problema, ele devia resolver isso de outra forma, buscar ajuda psicológica talvez. Porque ele tem uma implicância com, uma fixação com esse tema. Já tinha agredido a Duda Salabert lá na época que os dois eram vereadores. Ele declarou na época, eu chamarei a Duda de ele é homem, se referindo a Duda Salabert. A mobilização agora pela vaquinha acontece por meio de um grupo de WhatsApp chamado A Tropa do Bruno Engler. Tudo para eles é tropa, é um negócio assim, é outra fixação que tem. Então faz a vaquinha e paga, Nicolas. Paga porque você foi considerado, nesse caso, também um criminoso. Isso, bate no peito. Criminoso segundo o STJ. Cometeu crime, transitou em julgado, paga o que deve, Nicolas. Se vai fazer vaquinha, se tem gente disposta a fazer papel de idiota para você, muito bem, você recolhe o dinheiro e as pessoas assinam o recibo de idiotice apoiando o Nicolas, o deputado do PL lá de Minas Gerais. CPI das bets, CPI das apostas. Os integrantes da CPI rejeitaram agora à tarde o relatório final apresentado pela senadora Soraya Tronicle. O documento pediu o indiciamento das influenciadoras Virgínia Fonseca, Deolane Bezerra e de outras 14 pessoas, incluindo empresários e representantes de casas de apostas. Então é o poder das bets, hein? Com isso, a CPI foi encerrada sem chegar a uma conclusão final. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso, Laura. Rodrigo, o relatório da Soraya foi rejeitado por 4-3, ou seja, 7 votos no total. Mas para tirar foto com a Virgínia no dia que ela foi depor, estava cheia a sessão, né? O parecer teve 547 páginas e apontava indícios de crimes como estelionato, propaganda enganosa e lavagem de dinheiro envolvendo 16 pessoas. O texto da Soraya ainda sugeria mudanças legislativas para aumentar o cerco das bets ilegais que não têm autorização do Ministério da Fazenda para atuar no Brasil. Caso o relatório tivesse sido aprovado, o documento ia ser encaminhado para o Ministério Público Federal, que avaliaria a existência de elementos para abrir uma investigação. A CPI foi criada em novembro do ano passado e durou 7 meses, Rodrigo. Quais foram os argumentos para esvaziar essa CPI? Quem é que financia mandato? Eu achei que bet financiava só time de futebol, mas pelo jeito financia também mandato de deputado e senador. Eles ou sumiram, ou então apareceram lá para defender as influenciadoras e influenciadores e para defender as casas de apostas. É uma infiltração de um setor perigoso dentro da institucionalidade, dentro do parlamento brasileiro, fica claro pelo resultado desta CPI. Voltamos rapidamente aqui ao noticiário internacional. O presidente da Argentina, Javier Milei, de extrema-direita, informou que a embaixada do seu país será transferida de Tel Aviv para Jerusalém em 2026. A embaixada da Argentina em Israel será transferida de Tel Aviv para Jerusalém. A declaração foi feita diante do parlamento israelense durante a segunda visita de Milei a Israel. Ele tomou posse outro dia, já foi 2 vezes, é o lugar preferido do Milei, né? Depois das casas de aposta e das criptomoedas, que ele também gosta bastante. A declaração foi feita, então, em frente ao parlamento e a mudança contraria o consenso internacional a respeito do reconhecimento de Jerusalém como um território que não seria de Israel, mas pelos tratados internacionais, Jerusalém deveria ter uma outra destinação, não capital de Israel, porque uma parte de Jerusalém seria capital do Estado palestino reconhecido pela ONU e que Israel não admite, atuando, portanto, fora das leis internacionais. Somente Estados Unidos, Paraguai, Guatemala, Honduras, Kosovo e Papua Nova Guiné possuem representação em Jerusalém. Todos os outros países têm embaixada em Tel Aviv. Laura Couto vai trazer um breve resumo, é uma situação muito complexa, mas um breve resumo para a gente entender essa questão, por que é importante ser em Tel Aviv
ou em Jerusalém, a capital, a embaixada lá em Israel. Laura. Rodrigo, essa disputa entre Israel e a comunidade internacional sobre o reconhecimento de Jerusalém como parte do território israelense é muito longa, então eu vou trazer um resumo mesmo. Tudo começou quando Israel conquistou e anexou Jerusalém Oriental durante a Guerra Árabe-Palestina de 1967. Só que, além do ato nunca ter sido reconhecido pela comunidade internacional, até hoje essa é uma das questões mais delicadas do conflito entre os israelenses e os palestinos. Por isso, a maioria dos países mantém a embaixada em Tel Aviv como forma de não interferir no resultado das negociações entre os israelenses e os palestinos, Rodrigo. É isso, mais um representante da extrema-direita tenta criar um fato consumado. Não é Jerusalém, Jerusalém é só de Israel e acabou. Bolsonaro chegou a anunciar que faria o mesmo quando era presidente. Depois o Itamaraty conseguiu frear e até o Bolsonaro achou que era um pouco demais levar adiante esta ideia. O Milei é mais deslocado do que o Bolsonaro e já anunciou que a embaixada da Argentina vai para Jerusalém, que, repito, é em parte território palestino e vai ser a capital do território do Estado palestino independente. Falando nisso, o exército de Israel matou pelo menos 60 palestinos que buscavam comida na faixa de Gaza. Autoridades médicas disseram que pelo menos 25 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando se aproximavam de um centro de distribuição de alimentos administrado pela Fundação Humanitária de Gaza, perto de Netzarim, no centro de Gaza. Mais tarde, pelo menos outras 14 pessoas foram mortas por tiros israelenses enquanto se dirigiam a outro local de distribuição em Rafah, na fronteira sul de Gaza. Portanto, 2 massacres, os 2 cometidos em locais de distribuição de comida. As autoridades de saúde de Gaza informaram que o número de mortos palestinos ao longo de 20 meses de genocídio ultrapassou já 55 mil pessoas. 55 mil pessoas, na maioria crianças e mulheres, assassinadas pelo Estado de Israel. Donald Trump, que apoia o massacre cometido por Israel, continua no vai e vem em relação às tarifas. Hoje, o presidente dos Estados Unidos fez um alerta. Ele disse que pode aumentar as tarifas agora sobre automóveis para proteger o que sobrou, da indústria automobilística lá nos Estados Unidos. A declaração foi dada durante um evento na Casa Branca. O republicano argumenta que isso poderia levar as montadoras a acelerar investimentos nos Estados Unidos. Ele está sonhando realmente. Vamos colocar aqui na tela o que disse o Donald Trump. Posso aumentar essa tarifa num futuro não muito distante. Quanto mais alto, maior a probabilidade de construírem uma usina, uma fábrica de carro aqui. As montadoras vêm pressionando a Casa Branca para reduzir a tarifa de 25% sobre automóveis imposta por Trump em março. A medida que buscava reforçar a transferência da produção, transferir para os Estados Unidos, acabou ameaçando a complexa rede de fabricação integrada entre Estados Unidos, Canadá e México. Por quê? Você fabrica algumas peças no México, algumas no Canadá, depois leva para os Estados Unidos. Com essas tarifas, ele encareceu inclusive carros que atualmente já eram produzidos nos Estados Unidos, mas dependiam em parte de peças que vinham dos 2 países vizinhos ali na América do Norte, México e Canadá. No fim de abril, o presidente republicano assinou uma ordem para suavizar os efeitos da própria política. Aí ele suaviza, agora ele diz que vai subir de novo as tarifas. Ele domina a pauta, gera confusão e não gera resultado lá na ponta para a economia dos Estados Unidos. Bem ao contrário, gera insatisfação e a popularidade dele vem caindo semana após semana. Agora um alerta, um serviço aqui para todas e todos que nos acompanham. Se você tem filho, tem sobrinho, tem algum conhecido, namorado, em idade de prestar o Enem. Termina amanhã o prazo para as inscrições do Enem de 2025. Para se inscrever, é necessário acessar a página do participante no site do INEP. Avisa, pergunta para o seu filho se ele fez, porque às vezes diz que fez e não fez a inscrição, Acabou, amanhã já é o último prazo, ele já foi prorrogado uma vez. Vale lembrar que os estudantes do 3º ano do ensino médio, na escola pública, já estão com a inscrição pré-preenchida automaticamente, mas é preciso confirmar, tem que entrar lá e fazer a confirmação. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até a próxima quarta-feira, 18 de junho, mas a inscrição é amanhã, repito, sexta-feira. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro. Está dado o recado, você avisa aí, conhece alguém aí da família, vizinho, alguém, é amanhã o último prazo. Escuta, falamos tanto de extrema-direita, mais uma vez no programa de hoje, é Zambelli, é Milei, é Bolsonaro, é Trump.
Vamos entender melhor como é que atua a extrema-direita? A verdade é que a extrema-direita tem um plano em curso para derrotar a democracia. E nós temos uma única chance de sobrevivência aqui no Brasil em 2026. Quem vai contar para você qual é esse plano da extrema-direita, como é que a extrema-direita opera, é o professor João César de Castro Rocha, um craque, é alguém que estudou muito e que vai para a rua e ouve os discursos e anota e pesquisa e sabe explicar. Então, nesse domingo, 15 de junho, uma aula magna com o professor Castro Rocha aqui no ICL, uma aula aberta, A Semente do Caos, sobre a extrema-direita no mundo e no Brasil, 8 horas da noite. Como é que você assiste? É aberta, é de graça, mas você tem que se inscrever. iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. Abre um campo, você põe o seu e-mail e a turma do ICL te avisa lá no dia, no domingo. Olha, vai ser agora, vai começar em alguns minutos a aula do Castro Rocha, com a participação também do Edu Moreira no próximo domingo. Tá feito o convite, pessoal. Não esqueça, a Semente do Caos neste domingo e a gente termina mais uma edição do ICL Urgente. Obrigado, Laura Couto, lá da nossa redação. Laura, mais uma vez, juntos. Dia dos Namorados, Laura? Tá animada, né? Tô vendo. Tchau, Rodrigo. Até amanhã. Não quer nem comentar, sem comentários, tá muito bem. O Chico Sá já de pé ali atrás, a Gabi Varela chegando pro N2, daqui a pouco eu tô por lá também. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Valeu. Muita gente acha que essa turma da extrema-direita é um bando de maluco que acorda e posta ali nas redes sociais o que dá na telha no dia. Até tem a turma maluca, mas a verdade é que isso é muito mais planejado e organizado do que a gente imagina. Existe um plano, aliás, extremamente elaborado, em curso no Brasil. Brasil, que é o laboratório da extrema-direita no mundo. Esse plano planeja semear o caos e ter como colheita o poder total. Quem vai nos revelar esse plano pela primeira vez, de uma maneira detalhada e histórica, é o professor João César Castro Rocha. A aula vai acontecer no dia 15 de junho, um domingo, às 8 horas da noite. E tem como título A Semente do Caos. Não perca essa aula e participe desse enfrentamento com a gente. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.